Samuel, capítulo 16, versos 14 ao 23. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele. Os homens de Saul disseram-lhe: eis que um espírito mau veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa, e quando o mau espírito estiver sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul. Procurai-me um bom músico e trazei-me. Um dos servos declarou: conheço um filho de Isaí, de Belém, que sabe tocar muito bem. É valente e forte, fala bem, tem um belo rosto, e o Senhor está com ele. Estilo Nelsinho, assim, mais ou menos. Saul mandou mensageiros a Isaí para dizer-lhe: manda-me o teu filho Davi, o pastor. Isaí tomou um jumento carregado com pão, um odre de vinho, um cabrito, e mandou esses presentes a Saul por seu filho. Davi chegou à casa do rei e apresentou-se a ele. Saul afeiçoou-se a Davi e o fez seu escudeiro. Mandou então dizer a Isaí: peço-te que deixes Davi a meu serviço, porque ele me é simpático. E sempre que o espírito mau acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado, e o espírito mau o deixava. Palavra do Senhor. Muito bem, bom dia. Quando a Mari me passou o tema dessa pregação, música que cura e liberta, imediatamente veio ao meu coração a lembrança desse texto, porque aqui nós temos elementos importantíssimos para entendermos a música como um instrumento de cura e de libertação. Como um não, com todos os avanços da ciência hoje, nós podemos afirmar sem medo: a música é o mais revolucionário, o mais eficaz instrumento de cura e libertação, ou de doença e opressão. O mundo sabe disso. O mundo sabe o valor da música e por isso investe-se tanto em música. Tenta lembrar, por exemplo, uma novela, um filme, um comercial de televisão que não tenha uma música tema. Gasta-se fortunas, contrata-se grandes compositores. Aliás, muitos dos compositores do Brasil e do mundo vivem em função da produção de trilha sonora para novelas, para os filmes, para os comerciais de televisão, com um objetivo bem simples: fixar uma ideia. O nosso consciente capta tudo o que nos acontece, qualquer som, qualquer barulho, o inconsciente imediatamente ouviu, ele grava, mas ele não pode deixar isso no consciente, senão o consciente estouraria. Ele logo manda para o subconsciente. Você já experimentou isso com música? De vez em quando você levanta
e uma musiquinha. Pior que às vezes uma musiquinha bem ruinzinha fica na sua cabeça o dia inteiro. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Você não quer nem pensar. Passa um pouquinho, você está lá cantarolando. Por quê? Porque está fazendo essa passagem do consciente para o subconsciente. E aí vem um agravante sério. Você começa a cantar com a sua voz. Você começa a falar. Ao falar, qualquer musiquinha que seja, você está de novo jogando no seu ouvido. Como a música já está lá, alinhada no consciente e no subconsciente, na medida em que você canta ou escuta de novo, ela vai inteira para o inconsciente. E depois que ela foi para o inconsciente, acabou. A ciência sabe, o inconsciente humano, depois que ele registra um dado, nunca mais pode ser deletado. Você pode trabalhar isso. E eu estou convicto de uma coisa, com tudo que eu já li de neurolinguística, de psicologia moderna, as doutrinas, principalmente alemãs e norte-americanas, sobre a felicidade, que o Dr. Klein traz naquele livro, A Fórmula da Felicidade, eu estou cada vez mais convicto de uma coisa: o único jeito de intervir no inconsciente de uma pessoa é através da cura interior. Eu não acredito em nenhuma terapia, porque as terapias, por melhores que elas sejam, elas ajudam a abrir caminho, mas ela não tem o poder, e é a própria ciência que diz isso, ela não tem o poder de tirar uma marca do inconsciente, ela não tem o poder de tirar uma informação que foi lançada no inconsciente. A Bíblia, principalmente nesse texto, está nos dando uma técnica de oração de cura interior, que é você colocar agora, por cima dessa experiência negativa, uma experiência positiva. Com certeza foi o Espírito Santo que iluminou esse servo de Saul, para dizer para ele: manda chamar alguém que seja bom músico, para que na hora em que você for tomado por esse espírito maligno, olha gente, está falando do rei, o primeiro rei de Israel, o homem mais importante da história até então. E aqui também nós temos um ensinamento maravilhoso, que nós, principalmente nós padres, e vocês, jovens ministros de música, precisamos nos convencer. Porque a gente acha que por ser padre, que por ser ministro de música, por ser já um cantor conhecido, por ser uma cantora conhecida que já vendeu não sei quantos CDs, por ser um instrumentista de renome, a gente acha que a gente não pode mostrar as próprias fraquezas. E é aí que a gente dança. Podia fazer uma pesquisa, estilo aquela de ontem que nós fizemos, mas um pouco mais científica. Alguém lembrar-se de uma banda, por exemplo, só uma, que tenha permanecido a mesma depois que gravou o primeiro CD. Eu não conheço nenhuma, nem a minha. Enquanto está preparando o CD, que maravilha, irmão, aleluia, glória a Deus, e reza, não é assim, não é assim? É verdade. Todo mundo dá o seu melhor, faz economia, vende pastel na rua, vende isso, vende aquilo, faz coleta para juntar o dinheiro. Aí grava o CD. Aí vem a síndrome do CD gravado. Porque uma pessoa passa uma semana no estúdio gravando, ela sai de lá achando que é o maior especialista em música que esse mundo já teve. Beethoven, né? Nem antes de ser surdo não sabia tão bem como essa pessoa. A pessoa se reveste de um orgulho musical. Eu gravei um CD. E começa agora na conversa dela a falar. Ela vai tocar na missa com aquela caixinha lá que o Nelson treinou muito, e pede assim: por favor, me dá um reverb aqui na
Isso aí eu escutou. Não, falta uma impedância no som aqui, não está claro para mim. Ela já se sente o rei, se sente a rainha. Aí sai o CD. Normalmente essas bandas vendem aí uns 400, 500 CD. Os outros 500 já ficou lá entalado. Porque a família da gente, por maior que seja, não tem dinheiro para comprar tudo. Não é? E aquela música que você acha a coisa mais linda do mundo, você nota bem, o campo da música é um campo de desequilíbrio fácil. Normalmente vem uma pessoa que a gente está viajando, ou pregando um congresso, alguma coisa, ela vem com um CDzinho gravado, um envelope, diz: olha, aqui tem umas músicas que eu fiz, mas são lindas, lindas, músicas inspiradíssimas que o Senhor me deu, eu queria que o Senhor escutasse. Mas ela já garantiu que são lindas e maravilhosas, que nunca na terra foi feita uma canção tão bela feita dela. Toda pessoa tem essa síndrome, a síndrome do CD gravado. Aí começam as briguinhas. Começa a brigar no show, porque é impossível você reproduzir depois num palco, com as dificuldades normais de um palco, por melhor que ele seja, aquela qualidade técnica do CD, onde tem tudo marcadinho, até o tempo está lá. E o rapazinho está lá atrás daquele aquário lá, feito um peixinho olhando para a gente, dando sinal. Agora, né? Você não tem mais isso, você perde isso. Aí começa a brigar. E como perdeu aquilo que segurava, que é a espiritualidade. O músico sem espiritualidade é uma tragédia, porque o mundo conhece muito bem as desgraças. Vocês sabem muito bem, os grandes músicos do mundo são grandes músicos. Escutam um show de rock, os guitarristas tocando, que coisa espetacular, o que eles são capazes de fazer com o instrumento. Se a gente tocasse daquele jeito, são homens e mulheres excepcionais, só não tem esse outro lado, que nós também perdemos. Eu tenho observado isso. Olha, eu já vi nessas andanças Brasil afora, dos últimos 20 e poucos anos, quando começou a surgir CD, eu não quero ser exagerado, mas eu já vi uns 1000 CDs sendo lançados. Tem dia que lá em casa me dão uma pilha assim, todo mundo grava o seu, mas engraçado, 99, para não dizer 100, porque eu não conheço nenhuma, eu queria conhecer uma. Não, a nossa banda gravou um CD, já faz 3 anos e continua com a mesma formação. Queria conhecer, teria imenso. Aliás, pode marcar com a minha produção, nós vamos fazer um programa especial sobre isso, uma tenda sobre isso. Tem que trocar um, trocar outro, porque começa as briguinhas de ego. E se há uma coisa certa na música, é um músico cheio de si dá dó. Entendeu, sabe? Isso é terrível, é a primeira e a última. Quando você acha um músico cheio de si mesmo, que se acha o máximo, ele não tem conteúdo mais. E uma coisa interessante, quando a pessoa vai perdendo a unção, ela vai perdendo também a técnica. Há uma íntima relação entre técnica e unção, porque o que faz a pessoa ir atrás da música, o que faz a pessoa treinar, o que faz a pessoa repetir, é a iluminação e a inspiração espiritual, é o motivo. O psicólogo logoterapeuta, que viveu nos campos de concentrações nazistas, chamado Viktor Frankl, diz: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quer dizer, quem tem uma meta. A grande inspiração da música, inspirar é jogar lá para dentro e depois você vai gestar a canção aqui dentro. O processo da canção tinha que ser esse para todo mundo. Primeiro você concebe a música, a partir de uma ideia, a partir de uma imagem, a partir de um texto bíblico, a partir de uma pessoa, a partir de um acontecimento. Primeiro é o silêncio.
Aliás, a Bíblia mostra isso com muita clareza. Antes de Deus dizer faça-se a luz, houve um silêncio. Foi um silêncio que gestou essa ordem criadora de Deus. E por isso que a música vai aparecer lá já no capítulo 4 de Gênesis, logo no início da Bíblia. Já tem lá o Jobal lá, que parece mais um Halel, né? Que é o pai da música. Então, o silêncio. A música primeiro tem que ser silêncio. Não acredite em músico que não faça silêncio. Não acredite em músico que entra no carro ou no quarto e já tem que ligar o som. Não acredite. Esse não é um bom músico. O bom músico precisa assimilar no inconsciente aquilo que nós chamamos a memória da pele, aquilo que fica gravado no mais íntimo e que eu vou renovando, que eu vou realimentando. É treino. E todos nós sabemos, todo tipo de treinamento é difícil. Seja o treinamento musical, seja o treinamento de uma língua, seja o treinamento de uma academia. Aquilo que Santo Inácio de Loyola falava, os exercícios espirituais. Quando a pessoa perde a iluminação interior, a inspiração, essa força divina que brota aqui dentro dela, ela não tem mais disposição para ficar ensaiando. Porque olha a síndrome do CD gravado, porque aí entrou a síndrome do palco, a síndrome do aplauso. Tem gente que, se não tiver público para aplaudir, não toca. Ou gostaria muito, na missa, na hora da consagração, fazer um solo maravilhoso e logo em seguida o povo levantar e aplaudir. E a pessoa, muito obrigado, é para Jesus. Honra e glória ao Senhor. Mas está tão estofado que Jesus está escondidinho lá atrás, não vê nada. Cuidado com o aplauso. O aplauso tira a honestidade, tira a sinceridade. O mesmo processo que acontece no mundão, hoje você sabe que a indústria da música, ela está a serviço de alguns interesses. Que as músicas não são feitas a partir de inspiração. Vocês acham que esses compositores, eles são inspirados para fazer uma canção esse tipo de canção que faz para fazer sucesso? Não. A música é feita com o objetivo de fazer sucesso. Por isso que eles têm que estar mudando sempre, para estar no auge. Agora, que tipo de música se faz hoje no Brasil para fazer esse sucesso? Aqui no meu livro Segredos para a Cura Interior, tem um capítulo, eu vou ler só um parágrafo para vocês, que fala um pouco disso. A música é, sem dúvida, um grande e poderoso instrumento para o coração. A música pode ser um lindo instrumento de cura interior, como pode ser uma arma nas mãos do encardido para nos roubar a verdadeira alegria. Na Bíblia, temos a beleza curadora dos salmos, hinos que devem ser cantados, inclusive com acompanhamento de instrumentos apropriados. Jesus cantava os salmos, Mateus 26. Maria, em seu Magnificat, é a linda cantora dos salmos. Logo, se queremos viver a graça da cura interior, precisamos de uma trilha sonora que nos cure e fortaleça. Logo, se queremos viver a graça da cura interior, precisamos de uma trilha sonora que nos cure e fortaleça. O mundo sabe aproveitar muito bem da força das canções. Não existe nenhum filme, novela ou mesmo comercial de televisão que não se preocupe em encontrar a música ideal, aquela que vai ajudar a fixar as ideias centrais. Atualmente cria-se músicas. Aqui eu descrevo 4 ou 5 situações que motivam a criação das canções no meio do mundão. Atualmente cria-se músicas para atormentar o espírito, espalhar o ódio, reforçar a pornografia, estimular as infidelidades
e até música dedicada ao demônio. Com isso, a própria arte vai sendo deixada de lado. Essa é a nossa batalha. Aliás, é muito interessante como a Bíblia coloca a música como instrumento de cura interior, esse texto que nós estamos meditando, como instrumento de inspiração interior. Se você voltar no capítulo 10 de Samuel, você vai ver que Eliseu, quando foi tomado pela canção, tornou-se cheio da unção de Deus, do Espírito. A música como grande momento de celebração. Valeria a pena você meditar depois em casa com calma o capítulo 5 e o capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, onde mostra a presença da música, e a hora que os músicos entraram cantando e tocando, feito ontem à noite nós tivemos essa linda experiência aqui, a glória de Deus encheu por completo aquele templo. Engraçado, a glória de Deus não encheu aquele templo quando o rei fez a sua oração, quando Salomão falou aquelas palavras lindas que inaugurou o templo, que ele fez. A glória de Deus tomou conta daquele lugar quando os músicos, os instrumentistas, os cantores começaram a executar, e executaram a música que é clássica no Antigo Testamento, uma música de louvor. Louvai o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Esse refrão que eles cantavam tanto na inauguração do templo é o mesmo que eles cantaram na grande batalha, quando o povo de Deus, seguindo Josafá, ele coloca os músicos vestidos a caráter. No próprio livro das Crônicas, está, capítulo 20, conta essa história, e eles vão à frente tocando essa música que eles iam criando. Eu imagino que era como se fosse um refrão que vai emendando, e cada um ia emendando e cantando a misericórdia infinita de Deus, louvai a Javé, misericórdia eterna, iam repetindo essa palavra, e isso vai dando um ritmo que leva, e como levou-os, a vencer um exército que humanamente seria impossível, mas também mostra a força interior da verdadeira canção. Quando a pessoa pergunta assim, o que tem ouvir música? Olha, padre, eu não compro CD, mas eu ligo o rádio, e se estiver tocando eu escuto, até para saber, meus colegas escutam, só por curiosidade. Se você cair de um prédio de 10 andares por curiosidade, você machuca do mesmo jeito. Se você tomar um copo de veneno por curiosidade, você morre do mesmo jeito. Assim acontece também com esse tipo de música. A Bíblia mostra radicalidade diante dessas músicas que não prestam. No livro de Daniel há uma passagem espetacular, capítulo 3, aliás o capítulo 3 inteiro, que é imenso, lindo. Os 3 jovens que se destacaram no governo persa, babilônico, agora são acusados, porque o rei tinha dado uma ordem, o Nabucodonosor, para demonstrar que você adorava Nabucodonosor e as suas divindades. Ele queria um gesto concreto. E qual era o gesto concreto? Diz capítulo 3 de Daniel: prostrar-se diante da estátua na hora em que começasse a tocar as canções feitas para Nabucodonosor. E todas as pessoas naquela hora baixavam a cabeça, e a música, vocês vejam a força psicológica um rei, figura máxima, poder, a divindade, poder espiritual, e uma música para alinhavar isso dentro do consciente, do subconsciente e do inconsciente, perfeito. Não para aqueles 3 jovens. Aqueles 3 jovens não se curvaram. Eles tinham uma outra música dentro do ouvido e do coração deles. Aliás, você devia se perguntar isso: que tipo de música eu tenho gravada no meu ouvido e no meu coração? Que tipo de música de vez em quando eu estou cantarolando, eu estou revivendo? Que valores essa música passa?
Se você se alimenta de música de cura, você vai ser uma pessoa curada. O ser humano é feito pelo ouvido. O ser humano é aquilo que ouve. Já foi feita experiências, e no livro A Cura do Eu Interior, Bárbara conta, de um imperador lá que queria saber se as crianças, quando nascessem, não fossem ensinadas, falariam grego, romano ou latim, que é um parentesco do romano na época. Então ele determinou, não sei quantas crianças, 100 crianças ou mais, que nasceram, eram cuidadas num grande salão, com guardas, com autoridade ali dentro. As enfermeiras cuidavam muito bem, davam banho, comida, tudo. Só não podiam falar. Tinha que ser em absoluto silêncio, e os policiais estavam lá prontos para eliminar uma pessoa que não obedecesse. Porque a ideia desse imperador era, quando eu chegar no ano de idade, que é a hora que começa a falar, que língua essa criança vai falar? Qual língua falou? Nenhuma. Porque todas elas, sem nenhuma exceção, morreram antes de 1 ano de idade. O que eu escuto me levanta ou me afunda? O que eu escuto cura, restaura ou me joga no fundo do poço? Por isso que a música trabalha a questão do ritmo, gente. O ritmo é da memória. Então vocês vejam a memória musical desses 3 jovens. Era algo tão forte, de adoração ao Deus verdadeiro, que nem diante de Nabucodonosor, eles perderam tudo. Eles perderam os cargos, eles tinham função importante, eles eram como se fosse governador das províncias, perderam tudo, inclusive arriscaram perder a própria vida, mas não se rebaixaram. Nabucodonosor ficou muito irritado com aquilo, e o que fez com eles mesmo? Lançou-os os 3 numa fogueira. E aí a gente vê a força da música lá dentro da fogueira. E mandou que colocasse lenha 7 vezes mais. Tanto que as pessoas, os guardas que foram jogar lenha, alguns se queimaram. Tamanha era a quantidade de calor que tinha dentro daquela fornalha. Todo mundo achou que em 2, 3 minutos eles estavam mortos, mas não morreram. E engraçado, o que eles ficavam fazendo lá dentro? Música de excelente qualidade, aonde esse refrão que eu citei 2 vezes já, a misericórdia de Deus é eterna, louvai o Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, onde esse refrão vai ser repetido, não sei, eu não contei, podia ter contado, mas você nem conta, faça alguma coisa útil, talvez aí umas 50 vezes, porque a sua misericórdia é eterna. Esse é o cântico deles lá dentro. E no que eles começam a cantar esse canto, descobre uma coisa espetacular, que o Dalvimar gosta de ensinar, e que é real, é doutrina da igreja. Na hora que você começa a cantar, você nunca estará sozinho. Nunca. Ou o encardido, ou o seu anjo da guarda vai cantar com você. Quem tem cantado com você? Que parceria você tem tido? Eu sinto muito, mas alguns de vocês não é o anjo da guarda que está cantando, não. Ele nem está chegando perto. Ele está lá com o dedinho lá assim, a guitarrinha dele embaixo do braço, a harpinha dele lá. Tanto que ele queria cantar com você. Mas o tipo de música que você canta? Só as cachorras. Anjo não canta isso, não. Anjo não canta essa música de funk, que a mesada fica tudo pelada lá, e os homens também. Essas batidas, que inclusive hoje sabemos, e eu sei por experiência, não minha, mas de filhos meus, o princípio ativo de muitas drogas hoje é a música. Essas drogas sintéticas, Ace, êxtase, essas drogas feitas em laboratório, o princípio ativo, essa que o pessoal usa nas raves,
que passa aí 10, 12, 15 horas, 20 horas, final de semana inteiro cantando e todo louco lá. As luzes estroboscópicas também trabalham isso, luz, o ritmo, até porque aquela luz ela tem ritmo. Vocês sabem que a música não é só barulho. As luzes, a dança das luzes, ou a dança das águas, por exemplo. Em São Paulo tem lá no Ibirapuera aquelas águas que dançam de vez em quando, eles ligam lá, até já apareceu algumas vezes na abertura da tenda. Aquilo é música, é ritmo, pode ver, observe, é música da natureza, é ritmo da natureza, é música no sentido mais profundo da palavra. Eles não cantaram a música do rei, então Deus pôde cantar com eles. Muitos, por causa dessa síndrome do CD gravado, por causa dessa busca do aplauso, por causa dessa competição interna entre os músicos, que graças a Deus, ontem nós tivemos uma aula bonita aqui. Agora aqui não é muito difícil fazer isso. Você está sendo gravado, tem um monte de gente olhando, a televisão está registrando. Não é muito difícil eu olhar para o outro e rir, meu irmão, nossa, amado, querido, eu devo muito a você. Mas se você não tiver coração curado, depois vai dizer, pois é, falou em público que devia obrigação para mim, agora a hora que eu estou precisando não me ajuda. Olha que faz um coração ferido. Até o elogio de alguém faz com que você se perca. Os anjos de Deus se aproximam de cada um de nós e cantam, porque parodiando Santo Agostinho falava da dança, nós podemos falar da música, porque não tem dança sem música. Mesmo a pessoa que não escuta, por exemplo, Ludwig von Beethoven, o gênio da música. Ludwig fez as suas últimas 5 sinfonias, ele já era surdo. Como é que ele ouvia? Música clássica, e clássica de qualidade. Ele ouvia pela vibração dos instrumentos na perna e no chão. O toque que fazia, veja a sensibilidade. Por isso que o bom músico tem que ter bom ouvido, e ninguém tem bom ouvido se não fizer silêncio. Enquanto principalmente o jovem não for um especialista do silêncio, lá em Betânia é a coisa que a gente mais está insistindo nos nossos retiros. Aliás, quem não quiser fazer silêncio, não vá lá em casa fazer retiro, porque é tudo assim, na hora de cantar música animada, alta, que a gente nem consegue escutar o instrumento, é aquela berreira, e pula, e o Senhor é rei, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Na hora que é para fazer silêncio, para ouvir uma profecia, é gente andando para um lado, é gente andando para o outro, é gente conversando, é gente atendendo celular. Perdeu a dimensão do silêncio para ouvir qual canção se executa na minha mente, no meu coração, na minha alma. Que tipo de música eu tenho gravado no meu inconsciente? E na medida em que nós alimentamos o consciente, agora, começa a se alimentar pelo consciente. Daí a necessidade de uma trilha sonora, e hoje tem. Hoje na igreja não se tem desculpa. Você tem trilha sonora para tudo quanto é gosto. Você tem gente que canta de todos os tipos diferentes de música, ritmos diferentes, ritmos mais modernos, gente que canta ritmo mais saudosista, tem sertanejado, tem rock, tem pauleira, tem white metal, tem tudo. Então escolha a música que vai ser trilha sonora na sua vida. Deixa essa canção entrar pelo seu ouvido, e por isso a importância do silêncio no ouvir, prestar atenção na letra. Gente, por que esse povo faz música demoníaca e os jovens cantam essas músicas demoníacas, música a favor do aborto, música a favor da eutanásia, música a favor do sexo homem com homem, mulher com mulher, e a pessoa canta porque não presta atenção no que está cantando. E não é só outra língua não, porque lá eles cantam também e não sabe o que está cantando. Vai no embalo, vai no ritmo, vai na onda. Então
conscientemente. Que tipo de canção você está alimentando o seu consciente? Esse é o primeiro passo. Segundo, remoa essa canção dentro de você. Por isso que é importante a gente pegar pequenos refrões e repeti-los conforme as necessidades que a gente está vivendo. Eu já tive a experiência, já testemunhei aqui com a presença do Nelsinho, o que a música dele fez em mim, quando eu passei pelas experiências de perda de pessoas muito próximas a mim. Como aquela música sustentou. Aquilo que o Nelsinho canta na música, quem me segurou foi Deus, eu posso dizer que Deus me segurou através da música. E segura você também. É preciso criar uma trilha sonora. Por que será que antigamente na quaresma ninguém escutava música? Por que maio é mês das noivas? Maio é mês das noivas porque antigamente não tinha calendário. O pessoal mais antigo lembra bem disso. Calendário é uma coisa recente, há uns 30 anos atrás. Aí você ia no final do ano, na farmácia, no açougue, ganhava uma folhinha. Tinha alguns que eram um negócio do tamanho daquele banner lá. Você tinha 50 folhinhas dentro de casa. Aí depois as crianças recortavam, fazia capa de livro. Ou tinha gente que, principalmente católico, nas farmácias, gostava de levar as pessoas católicas a comprar remédio. Então toda folhinha de farmácia tinha o coração de Jesus, bem abobado assim, de batom, né? Que Jesus bobo, que a Nossa Senhora, sempre a mesma, só mudava o calendário, o ano, o resto era tudo igual. Aí tinha gente que guardava, imagina que vai jogar fora, não pode jogar fora não. Você chegava em casa lá, tinha 612 folhinhas espalhadas. Não pode tirar, é sagrada lá, que ela tem Nosso Senhor, que lá tem um carneirinho que era do Nosso Senhor, que lá tem uma flor, que Jesus um dia falou da flor, né? Essa associação que se fazia. Então o povo não... é recente. Depois também largou de lado os calendários, porque já tem no relógio, já tem na televisão, já tem no rádio, já tem no jornal e pronto. As pessoas não sabiam quando que começava e quando que terminava a quaresma, por exemplo. Sabia que a quaresma era depois do carnaval, mas quando? Aí começaram a fazer associação. Depois da lua tal, conta 40 dias, dá certinho a Páscoa depois. Durante esse período, era um período de recolhimento. Ninguém escutava música, ninguém ia em baile, ninguém fazia festa. Era um tempo de silêncio. Agora que coisa espetacular. Inclusive a música litúrgica. Até hoje deveria ser, em alguns lugares não obedece muito. Mas a liturgia recomenda hoje ainda que durante a quaresma, o advento também em algumas situações, mas principalmente a quaresma, que não se encha de instrumento, que não se bota bateria, principalmente durante a missa. Que seja uma música mais compenetrada, que ajude você a pensar, que tenha uma letra e uma melodia mais suavizada. Para quê? Porque a igreja não gosta de música? Não. Para depois todos entoarem juntos o exultet, o canto do louvor, a explosão do louvor, quando naquele sábado a igreja todinha apagada, entra o Círio Pascal e ele é anunciado com música. Eis a luz de Cristo. E o povo, demos graças a Deus. Aí vai solenemente entrando e acendendo as velas. No meio da igreja o padre ou o diácono levanta de novo o círio. Eis a luz. Sobe o tom, né? Não é assim? Tem que subir o tom para chegar lá no final. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. E aí vem o canto do exultat e depois o glória, aquele louvor maravilhoso, onde toca-se o sino. Antigamente não se tocava sino na quaresma, era matraca. Você nem se lembra de matraca. Por isso que falava, nossa, que rapazinho, fala pegar uma matraca. Matraca era um negocinho de madeira, com, parece aquelas tabuinhas de carne, que tinham de um lado e do outro. Quando você girava, ia fazer
Aquilo era um horror na cabeça da gente. Sexta-feira Santa eles tocavam aquela matraca a noite inteira. Diz que lá em Cristina o padre estava depois, imagina. Trabalhou o dia inteiro, atendia a confissão das 4 da manhã às 10 da noite, querendo dormir, e uma traqueira, tec, tec, tec. O padre abriu a janela. Matraqueiro, por favor. Chegou e falou: que você não vai tocar essa matraca nos quintos infernos? Essa história meu pai adorava. De vez em quando que ele via fazer barulho na igreja, ele falava: aí, vamos mandar tocar matraca. Então não tocava nem sino. Quando precisava tocar o sino, era igual em velório, a gente já sabia quem que morreu. Que ele tocava só de um lado. Dem, dem. É música. Gente, não daria de falar da música sem falar da igreja. E mais, da igreja católica. Assuma um valor que é seu. Se nós temos a música como grande patrimônio cultural, educativo, pedagógico da humanidade, é graças à igreja. Aliás, nós não teríamos as notas musicais se não fosse aquela oração a São João Batista, que acabou criando dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você já parou para pensar que se não fosse a ação do Espírito Santo, como é possível? Vai para um computador e tenta criar uma música nova fora dessas 7 notas. Pensa, que linguagem, não existe nenhum tipo de linguagem. Por exemplo, se eu for convidado para pregar no Afeganistão, eu vou. E vou levar o sapo junto comigo para tocar. Tenho certeza absoluta que lá, 5 minutos depois que ele estiver lá, ele está tocando aquelas músicas lá do Bin Laden. Que tem a partitura na mão. A partitura é essa escrita, não tem nenhum outro setor. Você já pensou se os Estados Unidos conseguissem transformar o inglês numa língua universal feita a música? Com 7 notas. Isso que deixa você mais. Se fosse assim, 1 bilhão de notas, bom, aí já. Mas 7 notas, 7. Tem que ter uma força inspiradora. Pois eu tenho certeza, do mesmo jeito que os nomes das notas musicais vieram de uma oração, a música traz um cunho espiritual profundo. Aliás, o Apocalipse deixa bem claro. Quem não gostar de música, eu falava do Santo Agostinho, da dança. Quem não gostar de música vai fazer o que no céu? Se lá os anjos vivem dançando o tempo todo, por toda a eternidade, cantando os louvores do Senhor. Mas quem são os que cantam? Os 144 mil e mais uma multidão que não dava nem de fazer conta? Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas e alvejadas. Cura e libertação. Lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. E digo com muita honestidade a vocês, principalmente jovens compositores, com os quais a gente tem se encontrado Brasil afora, é o que está faltando para muitos de vocês. De fato, uma experiência mística. O músico precisa ser místico. Músico que não tem mística, ele é um executador de som, ele é um reprodutor de som, mas ele não cresceu, porque faltou o silêncio. Silêncio para gestar. Quando é que a ciência tenta explicar, está no Salmo 138, que você foi concebido? Quem sabe? Ninguém. Por quê? Porque a concepção se faz no silêncio. É lá no silêncio. Ninguém sabe, nem pai, nem mãe, nem laboratório nenhum do mundo, ninguém sabe. Aliás, nem a ciência sabe. Se soubesse, quando fosse fazer o bebê de pruveta, por exemplo, não precisava fazer 10, 15, 20 combinações possíveis, colocar lá em 10, 15, 20 tubos de ensaio, porque não tem nem certeza se aqueles 10, 20, 30 vão fecundar. É o que estão fazendo agora, esse absurdo com as células embrionárias. Material genético, como eles chamam. Não teria, porque é no silêncio. A vida é gestada no silêncio, lá dentro. Toda canção primeiro precisa ser gestada aqui dentro.
Ela precisa nascer no silêncio do seu coração. Tudo aquilo que existe de concreto na vida, tudo, desde esse rincão ou o monumental rincão que vai ser inaugurado definitivamente no Osana Brasil, ou esse microfone, ou a linda canção que você escuta e ama, todas as coisas concretas primeiro foram gestadas no coração. É aí que tem que ser gestada, é aqui dentro. Lá onde está escondido o meu melhor, como você escreveu poeticamente na música do Retiro Rezando a Vida em Betânia. Lá onde está escondido o meu melhor, é lá que você precisa se encontrar. Porque muita gente vive na superficialidade, porque não encontrou o seu melhor, fica na casca. Eu tenho ensinado isso porque eu estou convicto cada vez mais disso, e é dogma da fé. A fé católica diz que nós temos uma marca dentro de nós, lá vamos falar uma linguagem científica, lá no inconsciente profundo, tanto pessoal como coletivo, que lá dentro tem um lugar, um espaço que nunca nenhum pecado poderá atingir, que jamais o demônio atinge, que por pior que tenha sido a sua história, por mais no fundo do poço que você já foi, essa área é intocável. Essa área é onde encontra-se o código original de imagem e semelhança de Deus. Essa é onde Deus deixou a sua marca definitivamente, e é essa marca que Deus vai reencontrar no céu, porque nós não perdemos nunca. Pois muito bem, enquanto você não encontrar o seu melhor aqui dentro, você vai continuar reproduzindo essas musiquinhas que não fazem crescer, que tem que rimar Jesus com pus, com luz. Quando você começa a escutar a música, você adivinha. Lá em casa nós temos uma filha, ela tem uma deficiência intelectual, mora conosco e estuda na PAI. É interessante ela cantar, primeiro porque ela canta alto para valer, ela canta mais alto na capela. A voz dela é a que mais se destaca. Interessante quando alguém vai lançar uma musiquinha nova e ela canta junto, porque ela já imagina a palavra que vem depois. Sabe que a rima não sai de amar, cantar, falar, pular. Jesus, luz, pus, cruz. A pessoa faz uma listinha assim. Ah, que coisa medonha. Vamos parar de rimar Jesus com pus. Vamos rimar. Aliás, a rima é um elemento a mais para determinado tipo de música. Tem músicas espetaculares que você canta letras que tamanho de uma folha, uma página inteira, que não tem rima. Por que será que um analfabeto é capaz de cantar Carinhoso, que nós cantamos aqui aquele dia no retiro? Analfabeto. Aquarela do Brasil, ele sabe cantar. Ele não sabe de cor 2 frases de uma poesia. E por que gravou aquilo? Por causa do ritmo. A repetição, o consciente captou, veio para o subconsciente. No subconsciente ele começou a cantar, a voz dele sai de dentro dele e entra no ouvido, vai fazendo um círculo virtuoso ou vicioso, conforme o conteúdo, e de lá vai para o coração. De lá vai para onde está o meu melhor, de lá vai para o meu inconsciente. E essa música depois, gestada aqui dentro, no silêncio, na oração, na contemplação. Gente, que peguem, podia fazer os próximos acampamentos, pensar assim, os personagens da história da Bíblia e da igreja, que tiveram uma relação profundamente íntima com a música. Por exemplo, São Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas. O quanto aquilo é revolucionário. Mas por quê? Vocês acham que ele sentou lá no jardinzinho dele, abriu o laptop dele, pelado, né? Porque ele gostava de andar pelado, até na frente do Papa ele andou pelado, até para pular na roseira lá e foi pelado. São Francisco gostava, ele não gostava de nada que prendia ele. Aliás, não tem coisa melhor do que a gente andar pelado, né? Dentro da casa da gente, com a cortina fechada, senão é um espetáculo medonho. Algumas pessoas, isso é proibido, é um tribufu aquilo. Nossa Senhora, é muito bom também que
ajuda a gente a manter a vocação. Quando você vê um tribufu, principalmente mal arrumado, né? Essas mulheres que tem um corpo medonho de feio e põe aquelas roupas que gruda assim, que vai entrando nas casas. Nossa Senhora, você olha e fala: misericórdia, obrigado, Pai, obrigado. Louvado seja Deus a minha vocação, Pai. São Francisco gostava de estar nu, sem nada me prendendo. Ele não tinha o que esconder. Sabe por que São Francisco gostava de andar nu? Porque o corpo dele não era mais para ele, não era mais para o prazer dele. Ele tinha feito uma experiência profunda de Deus no corpo e na alma. Então vocês imaginam quanta... Por exemplo, quem de vocês viu a lua ontem à noite? Eu cito no meu livro, olha aí que maravilha. Eu cito no meu livro Rastros de Deus. É um livro que eu recomendo para jovens. É um livro misturado com poesia e música. Quem vai lendo vai percebendo isso. Eu cito lá um versinho de Catulo da Paixão Cearense, que infelizmente não foi gravado quase por ninguém, no Luar do Sertão, quando ele fala que o ser humano perdeu a capacidade de contemplar a lua, enquanto a onça lá na mata passa uma hora inteira contemplando o luar do meu sertão. Que coisa espetacular! A onça olha para a lua e ela não é o mesmo efeito de um lobo, por exemplo, não. A onça, ela é contemplativa. Ela olha, ela observa. É isso que São Francisco fazia, gente. Por isso ele levantava de madrugada. Eu não acredito num bom compositor que não tenha costume de levantar de madrugada. Não acredito. Pessoa que levanta 9, 10 horas da manhã e acha que compõe, imagina. Quem não vê o sol nascer no espetáculo espetacular de hoje de manhã, silenciosamente, vai compor o quê? Aí vai ficar naquelas rimas horrorosas lá. E outra, uma rima que só fala de mim, meu Jesus, meu isso. Fala, minha Nossa Senhora, é minha ou é nossa? Decida. Português é preciso, ou é minha ou é nossa. Se é nossa não pode ser minha. Mas é aquela pessoa, ela volta-se demais para si mesma. Então a canção dela não é uma canção comunitária, não é uma canção revolucionária. O Brasil teve experiência de canções revolucionárias. Você pode até não concordar com a ideologia que estava por trás disso, mas vejam a revolução de Geraldo Vandré, por exemplo, para não dizer que não falei das flores. Que coisa! A poesia, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, gente. 99% das músicas que esse senhor fez na ditadura militar não era música de amor, era música de denúncia. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Não pensa que ele está falando para uma ex-namorada que meteu um par de chifre dele, não. Ele está criando uma resistência. O salmista fala, quando nós estávamos na Babilônia, eles pediam que a gente cantasse. Como é que a gente podia cantar um cântico de Sião em terras estranhas? Faltava isso. Então é uma música profética, é uma música que revoluciona. E aí tem uma coisa, os dons de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos 11, 29, um dos versículos que eu já citei. Acho que é o versículo que eu mais citei na minha vida nesses últimos 30 anos de pregação. Se são irrevogáveis, Deus não tira. Ora, nenhum desses compositores fariam músicas maravilhosas como fizeram se não tivessem a força de Deus dentro deles. Todos eles, todos esses grandes cantores, essas músicas que entraram na história. Eu falo aqui nesse capítulo do livro sobre Adoniran Barbosa. Esse homem, para mim, eu queria ter conhecido pessoalmente Adoniran. Os senhores e as senhoras que devem lembrar do Adoniran deveriam se perguntar que valor tinha Adoniran Barbosa para fazer música de tanto sucesso. A voz dele era horrorosa. A minha é umas 600 mil vezes melhor que a dele. Ele tinha uma voz rouca, ele não tinha pronúncia, ele emendava as palavras. Ele não sabia tocar instrumento nenhum. Quase todas as músicas que Adoniran fez, ele fez com uma caixinha de fósforo na mão. E no entanto, de onde veio essa capacidade de transformar desgraças, tragédias
em coisas lindas e maravilhosas. Eu queria achar um compositor, estou falando para vocês, músicos desse Brasil, eu queria encontrar um compositor católico, jovem, que retomasse a Dona Irã Barbosa e fizesse numa linguagem espiritual a mística da cura interior que ele nos mostra. Ele transformava tudo em canção, ele não ficava remoendo. O amigo dele convidou para ele ir num samba, lá no Brás. Gente, quem conhece São Paulo sabe, o sujeito morar no Jaçanã e ir para o Brás, naquela época, atravessando os brejos, onde hoje é o Parque Dom Pedro, por exemplo, e chega lá, o Ernesto não estava lá. Se fosse você, o que você faria? Ele fez samba. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, você devia ter ponhado o recado na porta. Tá certo que tem um detalhe que você não sabe escrever, mas isso é um detalhe. Nós também não sabemos ler, né? Olha, uma situação corriqueira de um amigo. Aquela cena, ele, Mato Grosso e o Joca, assistindo a destruição da maloca, eu choro muitas vezes que escuto ou canto. Que coisa espetacular. O cara está vendo a casa dele ser demolida, e o que ele faz? Ele louva. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes da nossa vida. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está este edifício harto, era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fumo pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis brigar, mas de cima eu falei: os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias na grama do jardim, e para esquecer nós cantemos assim, assim, assim. Saudosa maloca, maloca querida, din, din, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din, din, onde nós passemos dias felizes da nossa vida. Que coisa, que aula de cura interior. Pensa, coloque-se no lugar. Você que diz que tem Deus, você diz que tem o Espírito Santo, você que já engoliu o Espírito Santo com pena e tudo, que você que já é um místico profundo, você que fala não sei quantas línguas, comece a falar essa língua que levanta o povo. E isso, diante de um amigo que não me recebeu, apesar de ter me convidado, isso diante da casa que eu perdi, isso diante da Iracema. Iracema, olha lá. A Iracema é uma coisa espetacular. A conversa dele com a Iracema. Essa música ele fez, no final você descobre, ele está olhando para o caixão e fala para ela: paciência, Iracema, paciência. O chofer não teve culpa. Cura interior no sentido mais absoluto da palavra. Não põe a culpa em ninguém, não. Eu não tenho nada, não tem nada seu, Iracema. Você eu tenho assim umas meias, seu sapato, pedi até o seu retrato. Mas você está gravado aqui dentro de mim. Faltava 20 dias para o nosso casamento, que nós íamos se casar. Você foi atravessar São João, veio um carro de pega e de picha no chão. Você foi para assistência, Iracema. Assistência é pronto-socorro. O chofer não teve culpa. Que coisa espetacular. Isso é cura interior.
Agora, por que que ele tinha a facilidade para fazer essas canções de cura? Porque ele tinha um lugar para voltar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E quem estava esperando? A mãe. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Quem tem alguém esperando sempre volta. Mais do que a mãe de Adoniran, a mãe de Deus e da igreja, e o próprio Senhor Jesus espera você. Talvez seja por isso que você vê esse acampamento de música. Não para aprender coisas novas. Não adianta ficar atrás de novidade. Religião não tem novidade, não. O evangelho é fixo. Não tem nenhuma descoberta nova. Aliás, todas as descobertas que a ciência fez, inclusive nos manuscritos do Mar Morto em Qumran, não acrescentou absolutamente nada. Não tem novidade. Acharam um corpo de uma mulher lá nas margens de Cafarnaum e estão garantindo que é a sogra de Pedro, por causa do tamanho da língua dela. Acharam um corpo lá no Nebus, é o Moisés, porque o queixo dele está virado mais para a esquerda que para a direita. Como ele era gago, ele tentou. Não existe isso, gente. Não existe novidade. É o Espírito Santo que não cria nada. O Espírito Santo não cria nada. O Espírito Santo renova a criação de Deus em você. O Espírito Santo fecunda. E é isso que eu quero pedir hoje ao Senhor para você. Também para você que está em casa. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu vim a esse acampamento também para receber a graça da cura, a graça da restauração. O Senhor sabe que, não obstante meus dons e meus talentos, que eu louvo, glorifico, agradeço por ter a graça de cantar, por ter a graça de ser um bom instrumentista, pela unção das minhas canções, que eu sei que já ajudou muita gente. Mas é triste pensar, Pai, que muitas vezes pessoas chorando me agradeceram por uma canção que eu fiz, ou que eu cantei, e agora eu me encontro pior do que aquela pessoa, porque não acredito mais na força nem da canção que o Senhor usou-me como instrumento para fazê-lo. Eu preciso da cura. Tire do meu coração, Pai, todo orgulho de músico, de instrumentista. Tira, Senhor, do meu coração toda prepotência. Dá-me, Senhor, a sabedoria humilde de quem saboreia. Dá-me, Senhor, a graça do silêncio. Eu quero gestar no meu coração, Senhor, as canções que o Senhor canta para mim, pela voz e pela força do Espírito Santo. Hoje eu peço, Senhor, toque no meu consciente, aonde encontra-se a minha memória presente, aonde encontra-se a minha lembrança presente, e purifica aí, Senhor, cada pedaço do meu consciente, principalmente aonde se aninhou canções, sons encardidos e estragados. Senhor, toca também no meu subconsciente, aí aonde encontra, Senhor, a maturação da canção estragada e também da canção bonita. Aí aonde encontra, Senhor, o ruminar da minha vontade, da minha inteligência, alimentado e realimentado, Senhor, pela fala, pelo canto, pelo ouvir. Toque, Senhor, no meu inconsciente, lá onde estão escondidas as feridas deixadas pelas canções estragadas, as feridas deixadas pelas músicas encardidas,
que acabaram tocando o meu inconsciente, meu subconsciente, o meu consciente, e tirando minha alegria, tirando minha paz. Senhor, derrama no meu coração o dom da canção. O Senhor que era o grande cantor dos salmos, ensina-me, Senhor, a salmodiar, inclusive a partir das horas mais difíceis. Como o Evangelho conta, que diante das tensões que o Senhor estava vivendo, na véspera da sua paixão, faltando poucas horas para a prisão, condenação, morte, o Senhor se retirou no Getsemane, e ali fez canção, e ali salmodiou. Dá-nos, Senhor, essa canção que só o Senhor sabe cantar. Cante essa canção em nosso coração, Senhor. Ecoe essa música nos nossos ouvidos, na nossa cabeça, no nosso consciente, no subconsciente, no inconsciente, para que possamos ser, Senhor, curados pela canção que hoje, mais uma vez, o Senhor está executando em nosso coração e em nossa alma. CançãoNovaPlay.com. Assine já!